A minha oração é que Deus fale com todos, mas a gente sabe que a palavra é dele, e ele fala com quem ele quer, ele usa quem ele quer, né, irmãos? Mas é uma passagem que me chama muita atenção, porque é o patriarca, é o nosso pai da fé que está envolvido, porque a Bíblia vai dizer que Deus promete um filho. Deus promete para Abraão que ele seria pai de nações e que ele ia ter um filho com a sua esposa Sara. Mas com o tempo que ia passando, o tempo ia se desenrolando, ele começou a desacreditar, também como a tua esposa, porque ela já era estéril. Aliás, os dois já eram avançados em idade. Então, quando eles começaram a desacreditar, a Bíblia diz que Sara disse para Abraão: Abraão, tome aqui a minha serva como sua esposa, deite com ela, para que assim você tenha um filho e a promessa de Deus se cumpra. Veja, uma pessoa querer dar o jeitinho, querer dar uma ajudinha para Deus operar. O nosso erro muitas das vezes é esse, é querer dar uma forcinha para Deus, porque Deus não precisa de condição humana, Deus não precisa de opinião humana para agir. Ele age da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer. Só que não era o momento de Abraão, ainda não era este o momento. Só que ali Abraão se deita com Agar, que aliás foi uma serva que ele conheceu, que ele teve do Egito. E detalhe que a Bíblia faz questão em dizer que Agar era egípcia. Se Abraão pegou ela no Egito, como pode uma nação escravizar o próprio povo? Como pode ter uma escrava naquela época da própria nação que nasceu naquelas terras, que é egípcia? Aliás, como o bispo tinha acabado de dizer, o Egito era a maior potência daquele mundo naquela época, mesmo na época de Abraão. Então, como pode uma egípcia ser escrava? Mas segundo um código chamado Código Hammurabi, quem tivesse uma dívida, não conseguisse pagar essa dívida, como faz para pagar? Tomava alguém da família como escrava. E não era um tempo determinado, como a Bíblia, como em Levítico, se eu não me engano, mostra. Quando alguém está devendo, se trabalha como servo durante 7 anos. Lembra daquela mulher do profeta, a viúva de um profeta, que estava com dívida do seu esposo que havia morrido, e o credor foi na sua porta cobrar, e disse: se você não me pagar, eu vou levar os seus filhos, para que a sua dívida seja quitada. Então Agar foi vendida como escrava para Abraão. Abraão pegou e deu para Sara. Então, mas aí a Bíblia vai nos dizer que depois que Abraão se deita com ela concebe a Abraão um filho chamado Ismael. Até aí, Sara diz: eis aqui, Deus fez cumprir a promessa a Abraão. Algo que foi forçado, algo que foi na marra, porque Deus não trabalha algo forçado. Deus não trabalha com coisa que é na força. Não é pela força, não é pela violência, mas sim pelo Espírito. E a Bíblia vai nos dizer que o tempo passa, aí chega o dia de Deus cumprir a promessa.
a real promessa que ele fez para Abraão. Quem? O nascimento de Isaac. Isaac nasce. Aí as coisas começam a mudar dentro de casa. Por quê? Porque começa a haver conflito entre Sara e Agar. Porque Agar acha que Ismael é o primogênito, mas para Deus o primogênito é Isaac. E ali começa a ter contenda, começa a ter um desentendimento. Mas lembra que ela ainda é uma escrava, ela ainda é uma serva de Sara. Mesmo ela servindo, mesmo ela tendo um filho com Abraão, ela ainda é escrava. Porque quando Deus fala a respeito de Agar, ela fala sua serva. Ela não fala nem o nome de Agar. Nos versículos anteriores aqui, na parte 12 e 13, Deus fala isso com ele. Aí chega um momento que Sara chega até Abraão e fala: Abraão, pega Agar e Ismael e manda ela embora daqui. Liberta ela, libera ela. Porque chegou o momento que não tem como mais ela viver conosco no mesmo teto. Não tem como mais ela viver conosco. O que me chama a atenção que nós lemos: Abraão pegou apenas um pouco de pão e um odre com água. Mesmo ela estando servindo Sara durante o tempo que ela ficou, mesmo ela tendo um filho com Abraão, Abraão não estava mandando só Agar embora, estava mandando seu filho também embora, mas apenas entregou pão e água. Ele poderia ter entregado mais, ele poderia ter entregado mais coisas, ele poderia ter entregado um pouco do seu rebanho, ele poderia ter entregado algo para que ele pudesse ir até um caminho que ele queresse seguir, uma terra, se ele queresse voltar para o Egito, como a Bíblia diz. Ele poderia entregar algo para ele que desse condição dele chegar até lá, mas não foi assim que fez. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no meio do deserto de Berseba, aí acabou a água e acabou o pão. A Bíblia diz que Agar se afasta do menino para não ver o menino morrer. Ela não queria ver o menino morrer, ou seja, ela tinha certeza que o menino iria morrer de fome e sede no meio do deserto. Irmão, eu não estou entendendo. Sabe o que é que Deus está falando conosco? É que tem pessoas que tiraram você, deixou você com a mão na frente e outra atrás, e que você está passando por um deserto hoje. Saibas tu que não é você e não foi ela que colocou no deserto. Foi Deus que está colocando você, sabe para quê? Para te ensinar que um dia você vai ser grande. Porque Ismael tinha promessa também. Não é só na vida de Isaac. Porque Deus disse para Abraão: mande ele ir, Abraão. Por quê? Porque dele faz uma grande e forte nação. Você tem promessa. Você tem promessa. É por isso que nós passamos pelo deserto. Para quê? Para que nós estejamos prontos para chegar nessa promessa. Mas o que me chama a atenção é que quando ele está no meio do deserto, Agar se afasta dele. É a mãe dele, mas se afasta, deixa ele caminhar um pouco. E eu comecei a meditar nessa palavra, irmão.
Eu me lembro de uma pergunta que Deus um dia fez para mim, no momento do culto: onde estão aqueles que batem nas tuas costas, que dizem ser seu amigo? Onde estão aqueles que comem na sua mesa quando você passa pelo deserto? Quando você está no meio do deserto, sem água e sem pão, onde estão aqueles que pegavam na tua mão, te cumprimentando e dizendo que você é o cara, dizendo que você é a mulher? Onde estão aqueles que visitavam você frequentemente e hoje você passa pela prova, mal passa na frente da sua casa? Isso é para você ver, meu irmão, que a única pessoa que está contigo verdadeiramente é o Senhor. É o Senhor, meu amado. Então aguenta firme. Como Deus disse para Ismael, Deus está dizendo para você que Ele ouviu a sua oração e que você chegará na terra prometida. Você vai chegar na terra da qual Ele vai colocar você como cabeça. Você não está entendendo. Deus tirou Ismael, Deus tirou Agar da casa de Abraão como serva, mas levou para o Egito. Para quê? Para ser governador, porque é Ismael que comandava o Egito. Depois que ele cresceu, depois que ele assumiu, ele se tornou grande no Egito. E Deus vai fazer você grande. Te prepara, meu querido, porque por uns dias, por uns tempos, daqui uns tempos, Deus vai te fazer grande. É por isso que nós passamos por lutas. É por isso que nós passamos dificuldades. Muitas das vezes nós vemos pessoas virando as costas. Mas para quê, irmão? É para a gente ficar chateada com ela? Não, para entender que a bênção que Deus vai nos dar, a experiência que Ele vai nos entregar é tão grande, que essa pessoa que está com você, ela não pode fazer parte. Deus faz assim, meu irmão. Deus fez isso com Ismael. Agar não podia viver mais na casa de Abraão. Ismael não podia mais viver na casa de Abraão. Para quê? Para tirar ele de lá e fazer ele grande, fazer ele uma grande nação. É assim que Deus faz conosco hoje. Foi assim que Deus fez com Israel. Quanto tempo Israel passou no Egito, servindo como escravo, amassando barro, apanhando dos malfeitores, até chegar o momento de Deus tirar com mão forte. Veja, o maior acontecimento na Bíblia, no Antigo Testamento. Nós estávamos conversando ali mesmo, e mesmo assim Israel muitas das vezes errava, pecava contra Deus, sabendo dos acontecimentos passados. Mas Deus pegava ele e levava para o meio do deserto. Para quê? Para ensinar Israel, para tirar a mentalidade de escravo, para entender que a terra onde ele vai possuir é tão grande, a bênção, a promessa é tão grande, que do jeito que eles estavam, não estava pronto para receber. Então tinha que passar por um deserto, tinha que passar por um trecho dificultoso, falta de água, falta de comida, falta de amigos. Quando nós estamos no deserto, irmão, nós não temos amigos. São poucos na realidade. Quem tem amigos são muito poucos. O deserto, a característica do deserto na nossa vida é essa. Não temos amigos.
E quer que eu te falo? Até família. O principal é a família. Muitas das vezes é os primeiros a virar as costas para você. E muitas das vezes a pessoa deixa de vir buscar a Deus por causa da família. E é isso que Deus nos ensina. Como? Para que venha sem, não importa se é família ou se é amigo, mas venha buscar a Deus por causa de Deus, por causa dele. Entender que Ele é o principal, é Ele que rege, é Ele que comanda, é Ele que opera na tua vida, é Ele que está operando, é Ele que está cuidando da tua vida. E o que vai ser acontecido, o que vai ser entregue nas tuas mãos, vai ser através dele. Aleluia. Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão, para te dizer: eu estou contigo, não chore mais. Deus disse para Ismael: não chore. E Deus era com Ismael, assim também Ele é contigo nesta noite, amém? Quem recebe essa palavra, aplauda Jesus, querido.